Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Aqui estou eu com mais uma palavrinha de Deus. Gênesis, capítulo 34, versículo do 1 a seguir. Glorificado seja Deus. Abra sua mente e o seu coração e receba do Senhor essa bênção, essa palavra. Nesse exato momento onde Deus falará ao meu e ao seu coração. Diná e os Sinquinitas. Amém? E saiu Diná, filha de Leia, que está em Derá, a Jacó, a ver as filhas da terra. E Sinque, filho de Amon, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Sinque a Amon, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Dina, sua filha, estava os seus filhos no campo com o gado e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amon, pai de Sinque, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amon com ele, dizendo: a alma de Sinque, meu filho, está namorando da vossa filha. Dai-la, peço vós por mulher. Aparentai vós conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitarei conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Sinque ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Sinque e a Amon, seu pai, enganosamente, e falaram por quanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso que dissemos a nossa irmã. A um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vocês, vodes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dá vós as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas. E habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvides e não vós circuncidar, tomaremos a nossa filha e nos. E sua palavra foram boa aos olhos de Amon e aos olhos de Sinque, filho de Amon. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava. Ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai.
Vieram, pois, Amon e Sinque, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentiram aqueles varões habitam conosco para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consentimos somente com eles a habitação conosco. E deram ouvidos a Amon e a Sinque, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade e foi circuncidado, todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Sinque e Levi. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com as mais violentas dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também o fio da espada a Amon e a seu filho Sinque. E tomaram Diná da casa de Sinque e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomado. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram, presos e despojaram-nos de tudo o que haviam em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pouco povo em número, ajunta-se-ão e ficarei destruído em eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Oh, aleluia. Meus amados, palavra forte, onde ali começava a entrar em acordo aquelas famílias por sim que tomar a sua filha, desonrar a filha de Jacó, e houve ali uma tão grande destruição naquela cidade. Oh, aleluia. Lá no versículo 1 e 2, a palavra vai falar um ponto referente aqui. Jacó estabeleceu-se perto da cidade pagã de Sinque, ao invés de ir para a terra de seu pai, Isaque, para onde Deus lhe ordenará que fosse. Posteriormente, lamentou amargamente a escolha que fizeram. Foi somente depois do episódio trágico que
envolveu Diná, que Jacó rumou para Betel e destruiu todos os ídolos que estavam na sua casa. Oh, aleluia! Tanto Diná quanto os pais dela estavam errados. Jacó falou ao apta por conviver em estreita linhagem com pessoas malignas e imorais, assim como Ló fizera. Deixou de estabelecer limites e normas corretas para seus filhos no tocante à sua interação com os incrédulos e de observar devidamente a seus filhos. Diná, por sua vez, parece ter procurado convivência com as ímpias filhas da terra. O resultado final foi tragédia, dor e vergonha para Jacó, sua filha e sua família. Pais que deixam de manter sua família errorosamente separados da convivência de pessoas e ambientes pecaminosos, expõe essa família às tentações e perigos desse tipo, acrescidos de vergonha e desgraça em potencial. Oh, aleluia! Isso aqui cabe a nós, meus amados. Todo aquele que é pai, todo aquele que é mãe, tem seus filhos, tem sua casa. Isso serve para nós que somos servos do Senhor, que somos cristãos, que nós devemos ter cuidado, que nós não podemos sair por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Nem tampouco podemos deixar os nossos filhos sair e irem de qualquer jeito a qualquer pessoa, a qualquer habitação. Devemos ter cuidado, devemos cuidar dos nossos filhos, daquilo que o Senhor deu para que nós cuide. Porque os filhos são nossos. Somos nós que cuidamos. Mas é Deus quem dá a sabedoria para que nós administremos a nossa casa, a nossa família e tudo quanto temos. Tudo é do Pai, tudo é dele, mas ele dá sabedoria para que nós administre, para que nós cuide, para que nós zele, para que nós ensine o caminho a qual nossos filhos devemos seguir. E aqui nessa mensagem, esse exemplo do versículo 2 é muito forte. Lá no versículo 7, também a palavra vai falar. E vieram os filhos de Jacó do campo e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aqueles fizeram doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se deviam fazer assim. Um ponto referente que é o versículo 7, a palavra vai dizer: a ira dos filhos de Jacó era racional, pois sua irmã fora violentada sexualmente e ele sabiam que semelhante ato abominável não poderia ser tolerado. Pecaram-no, entanto, ao retaliar de modo excessivo, arbitrário e desumano. Meus amados, ali os irmãos ficaram enfurecidos, né? Pelaquela situação, porque sua irmã tinha sido violentada. Lá no versículo 15, a mensagem vai dizer: nisso, porém, consistiremos a vossos filhos como nós que
se circuncidem todo macho entre vós. Aqui eles queriam para que houvesse uma paz, que fizesse a mesma coisa, que circuncidasse, né? Que fosse circuncidado. Os filhos de Jacó abusaram do sinal do seu relacionamento com Deus, segundo o concerto, e fizeram dele uma cilada. Eles esqueceram do concerto de Deus, que perdoasse, que houvesse paz, né? Eles esqueceram. E ali, eles acabaram fazendo grandes coisas, dolorosas, amargurosas. E tudo isso, meus amados, acontece quando algo acontece sem sabedoria, nós pagamos amargosamente. Simeão e Levi entraram afoitamente na cidade. Simeão e Levi não somente mataram os homens da cidade, como também saquearam todos os bens da cidade e se inquietaram e sequestraram as mulheres e as crianças. Por causa dessa ação cruel, Simeão e Levi perderam sua liderança da nação. Deus faz distinção entre a guerra comum e a crueldade selvagem. Meus amados, aqui esse ponto referente à palavra vem falar. Deus faz distinção entre a guerra comum e a crueldade selvagem. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, cada dia que passa, cada leitura que nós vamos lendo, nós vamos vendo o que Deus quer falar a cada um de nós. Ali aconteceu daquela jovem sair da sua parentela e se juntar a outro povo. De repentemente os irmãos ficam sabendo que acontece isso, se iraram. A partir do versículo 7. E daí por diante, meus amados, nós vamos ver o decorrer dessa história linda, a qual os nossos patriarcas, os nossos antepassados viveram. Como hoje não é diferente o que nós vemos. Filhos desobedientes, pais que não têm mais controle para com os seus filhos, e daí por diante acontece muitas vezes, os fatos que diariamente nós vemos ocorrer dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país, no mundo afora. É a nossa juventude sendo ceifada. Cedo a nossa juventude está sendo ceifada. Por quê? Porque não estão mais obedecendo a pais e a mães. Pais não têm mais autoridade de cuidar dos seus filhos. Porque o pai, ele tem que começar a educar do berço. Os pais querem educar depois que seus filhos já estão crescidos. Quando o filho nasce, o pai e a mãe já começam deixando o seu filho à vontade. O filho chora, o pai coloca no braço, a mãe coloca no braço. O filho chora, a mãe dá um telefone para olhar alguma coisa. O filho quer isso, o pai dá. O filho quer aquilo, o pai dá. O filho quer ir ali, o pai libera. A filha quer ir ali, o pai libera. E por fim, os pais não têm mais controle sobre a vida dos seus filhos. Aqui está um exemplo de Jacó. Ver a sua filha sair de casa e de repentemente saber que ela foi abusada. Saber que ela foi usada pelo um que não era da mesma linhagem. E de repentemente acontece tragédia após tragédia, por causa de que ele não cuidou
dos passos da sua filha. Que seja eu, que seja você, que seja nós, que cuidemos dos nossos filhos atentamente. Que filhos cuidem de pais, que pai cuide de filhos. Esse é o que Deus quer, que nós cuidemos um dos outros. Se você vê o filho do seu vizinho fazendo algo de errado, aprenda, peça a Deus sabedoria para você dizer a ele, para você chegar nele e ter uma palavra de sabedoria para que ele se afaste do mau caminho. Que cada um de nós peça a Deus sabedoria para ver um filho nosso, o filho de um vizinho, de um amigo, em determinada situação, e nós possa dizer a ele, meu filho, eu vim do mundo de sofrimento, de dor, de angústia, de perca. Não vá por esse caminho. Jesus te ama. Não vá por esse caminho porque você está vendo o quanto a juventude está sendo ceifada. Plante uma sementinha de alerta no coração dessa criança, no coração desse jovem, no coração desse adolescente, para que ele enxergue a realidade do dia a dia e fuja enquanto é tempo. Que seja eu, que seja você, que tenhamos a sabedoria de pedir mais sabedoria a Deus para nos instruir dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança e onde quer que nós vá. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar poderosamente, agora e para todo o sempre. Amém? Glória a Deus pela vida. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, Deus Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela leitura dessa palavra que se encontra lá em Gênesis, capítulo 34, versículo do 1 ao 31. Glorificado seja Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar, nos guardar. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega no lar dos idosos, chega nos hospitais do câncer, chega, meu Pai, em todos os lares onde tem contenda, onde tem destruição, onde tem separação, onde tem doença, onde tem enfermidade, onde tem depressão. Chega, meu Pai, curando e libertando a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.